Eu já falei aqui, mas não custa lembrar de que esta é apenas uma reflexão, não é um sermão, não é uma análise profunda, exegética, mas é uma reflexão daquilo que Deus tem falado comigo ao ler o capítulo. Claro, a gente às vezes dá uma analisada no capítulo e tal, mas o que eu quero dizer com isso é que você pode abrir a Bíblia Sagrada, fazer uma oração, conversar com Deus e dizer: Senhor, fala comigo através da Escritura. Eu quero ouvir a tua voz. Começa lendo a Bíblia. Você pode ler até mais de um capítulo por dia, mas o que nós estamos sugerindo aqui é que pelo menos um capítulo você leia por dia. E aí diga: Senhor, fale comigo através da palavra. E Deus vai falar com você através de um capítulo todo, ou através de um verso da Bíblia, através de uma palavra. Deus pode falar com você, porque uma palavra da Escritura vale mais do que milhares e mil argumentos que se possam falar. Então Deus pode transformar a tua vida através da Escritura Sagrada. E por isso que hoje, antes de nós lermos o capítulo 4 de Isaías, nós vamos orar juntos. Pode ser? Oremos então. Bondoso Deus, ao abrir a Tua palavra agora, eu quero orar pedindo a Tua direção e a Tua sabedoria para mim, para cada um dos meus amigos que me acompanham, para que a gente possa entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos juntos. Eu quero convidar você para que a gente possa ler Isaías capítulo 4. Vamos lá? Eu vou ler todo o capítulo. Isaías capítulo 4 tem 6 versos e eu acho que vale a pena a gente ler todo o capítulo. Vamos lá? Começa a leitura dizendo o seguinte: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, o orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. O capítulo 6 de Isaías, ele está tratando aqui de um Deus que cuida, de um Deus que protege, de um Deus que está junto, que transforma, que liberta e que muda o caráter daquele que se entrega em suas mãos. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode transformar a vida dos seus filhos através do seu espírito purificador e transformador. Mas o capítulo 4, ele começa com uma expressão interessante. Ele diz assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos. Nós apenas queremos ser chamadas pelo teu nome. Bom, a primeira aplicação deste verso aqui é que, por causa da grande quantidade de homens que eram mortos nas guerras, haviam mais mulheres do que homens. E as mulheres, naquela época, para ter o seu valor, precisavam estar ligadas a algum homem através do casamento. Então, a primeira coisa que entendemos aqui, e a aplicação literal, é que, de fato, as mulheres, havia 7 mulheres para cada homem. E elas diziam para esses homens: nós queremos estar casadas, pelo menos ter o seu nome. Pelo menos ter o seu nome, mas fica tranquilo que nós vamos nos virar sozinhas. Mas há outras duas prováveis aplicações ou explicações espirituais para esse texto. Inclusive os teólogos falam sobre isto. Por exemplo, a primeira explicação, que poderia vir aqui de Isaías capítulo 4 e o versículo 1, é a seguinte: é de que essas mulheres poderiam representar cristãos nominais, já que lá no Novo Testamento, mulher é um símbolo de igreja. E o homem aqui poderia simbolizar a Cristo. Ou seja, o que o capítulo 4 estaria falando é de cristãos que buscam a Cristo ou o cristianismo, ou buscam a Deus de maneira superficial e sem sinceridade.
Ou seja, o que poderia estar falando aqui é de que cristãos que desejam sustentar-se do seu próprio pão, ou seja, cristãos que desejam vestir-se do que é deles simplesmente, em vez de vestir-se da justiça de Cristo. Isso tem um paralelo com o que está escrito lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 22, dos versos 11 a 12. Uma segunda provável explicação desse texto de Isaías, capítulo 4, verso 1, é de que essas mulheres mencionadas aqui seriam grupos religiosos que, apesar de terem o nome de Cristo, ou seja, cristãos, andam longe daquilo que a palavra de Deus ensina, ou seja, têm o nome de religiosos ou o nome de cristãos, mas negam-lhe o poder, negam-lhe a piedade, como diz 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 5. Poderíamos aplicar também aqui a pessoas individualmente, cristãos individual, que enfatizam o valor da sinceridade ou da justiça, mas são hipócritas. Ou seja, querem ter o nome de Cristo, ou até são chamados de cristãos, mas não vivem os princípios do cristianismo, vivem uma vida de autossuficiência. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que ela diz que é cristão, mas os princípios do cristianismo, do amor, da bondade, da fidelidade, da honestidade, né, da obediência, do respeito, do domínio próprio, da mansidão, da longanimidade, né, esses princípios e outros são deixados de lado. A pessoa então é amarga, é violenta, é crítica, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que não é fiel, desonesta, corrupta, mas ela é chamada de cristã. Então ela quer até ter o nome de Cristo, mas não vive os princípios de Cristo. Talvez podemos aplicar esse capítulo 4, verso 1 desta maneira. E no Novo Testamento, Jesus combate muitas vezes a hipocrisia por parte dos líderes da igreja, dizendo que eles deveriam viver o que eles ensinavam. Mas outro verso que me chamou a atenção aqui, nesse capítulo 4, é, por exemplo, o verso 2. Ele diz, o renovo do Senhor, uma referência a Cristo, ao Messias, a esperança do povo. Cristo é minha esperança, é a tua esperança. Depois do verso 3, ele fala dos restantes. Por mais que todo mundo esteja longe dos caminhos de Deus, sempre há um restante. Ou a Bíblia também chama de remanescente, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. E você e eu podemos fazer parte do grupo de remanescente. Deus nos chama a fazer parte do remanescente sendo pessoas fiéis, entregando nossa vida ao Senhor a cada dia. Eu quero fazer parte do grupo de remanescente fiel dos restantes. Você quer? Um outro verso que me chamou a atenção aqui no capítulo 4 é quando ele fala o seguinte, que esses restantes, né, esses fiéis, eles serão inscritos em Jerusalém para a vida. Há vários capítulos na Bíblia que falam do livro da vida onde está escrito o nome dos que aceitam a Jesus. Por exemplo, eu anotei aqui no meu papel de hoje, Êxodo 32, 32, Salmo 69, verso 28, Ezequiel 13, verso 9, Daniel 12, verso 1, Malaquias 3, 16, Filipenses 4, versículo 3, depois lá no Apocalipse, o capítulo 3, verso 5, 13, verso 8, 21, 27, são todos textos que falam do livro da vida, onde estão escritos os nomes daqueles que aceitaram a Jesus. Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Outro verso que me chamou a atenção aqui também, no capítulo 4, ele fala do espírito de justiça, que é um espírito purificador. E daí o verso 5 complementa, diz, criará o Senhor. Deus é criador e através do espírito de justiça, ele purifica em nossa vida e cria em nós um novo caráter. Por isso que Paulo diz, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Porque quando nós entregamos a vida a Cristo, ele cria em nós o desejo, ou um novo desejo de servi-lo. Não é lindo? Eu até anotei aqui o seguinte, o Espírito Santo nos purifica e nos habilita a sermos fiéis. Anotei aqui também que Deus é criador, Ele provê direção, Ele provê segurança, Ele provê certeza, Ele provê paz. E anotei aqui que Ele está sempre conosco para nos abençoar, para nos proteger. Ele é o purificador. Cabe a você, cabe a mim
escolhermos. Quem seremos nós? Quem seremos nós? Cristãos nominais apenas, que apenas queremos ter o nome de cristãos? Ou cristãos fiéis, que amam a Jesus, que se relacionam com Ele dia a dia, através da oração e da leitura da Bíblia? A escolha está em suas mãos, está em minhas mãos. Sou eu quem decido, é você. Deus nos apela, Deus fala conosco, fala no nosso coração, Deus fala na nossa mente, Deus manda mensagem através da Bíblia, através de amigos, através de música, etc. Mas somos nós quem decidimos. E por isso eu quero orar por você hoje, pedindo que Deus te ajude a tomar a decisão certa. Se você tem andado longe do Senhor, volte, entregue sua vida a Cristo. Se você ainda não tem estudado a Bíblia, tome a decisão hoje de estudar a Bíblia. Vamos fazer isso? Posso orar por você por isso? Vamos lá. Bondoso Deus e Pai, eu quero orar de maneira muito especial pelos meus amigos que tomaram a sua decisão de ser cristãos fiéis, entregar a vida ao Senhor Jesus. Ele pode, através do seu Santo Espírito, nos purificar, nos renovar, nos transformar. Por isso eu oro agora por mim e pelos meus amigos. Entrego a vida deles e a minha nas mãos do Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.